Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, a nosso encontro, mais um encontro, a nossa live do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. E é com muita alegria que a gente sempre se reúne, aprendendo, procurando aprender, procurando ampliar, né, a nossa mente, o nosso coração. E para iniciar nossa reunião, eu trouxe para vocês hoje um livro que eu gosto muito. Ele tem poucas mensagens, mas é esse livro da irmã Sheila, que eu gosto muito, chamado Novas Mensagens. E essa mensagem que eu encontrei aqui, eu acho que tem tudo a ver, claro, com o nosso tema de hoje, que a Ana trouxe para nós. Ante a saudade, transforma a saudade dos que partiram para o além em ação fraterna no auxílio aos mais necessitados. O bem que faças na terra é prece que se eleva às esferas maiores, estreitando os laços em que te ligam à espiritualidade. A paz de quem partiu é sentir a paz de quem ficou. Trabalha, serve e ama. A caridade e a fé determinarão o clima para que superes a hora dolorosa e permaneças em feliz comunhão com as almas queridas. Então, vamos fazer a nossa prece mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual de Dr. Bezerra, que nos proporciona essa oportunidade de trabalho, a toda a comunidade do Andaraí, e a todos os trabalhadores da nossa casa e todos os amigos que estão sempre aqui conosco nesse estudo. Nós dedicamos esse trabalho e as melhores vibrações que ele realmente produz. Que essas bênçãos possam ser levadas às nossas casas, aos nossos centros espíritas, a toda a comunidade lá do Andaraí, a nossa casa, Bezerra de Menezes, e que possamos mais uma vez nos focar, no prestar bastante atenção e fazer com que o nosso coração possa estar sensibilizado para esse estudo que hoje nós vamos receber. Então, mais uma vez, nós temos a nossa querida Ana Maria Oliveira, lá do Centro Espírita Miguel, amigo nosso, e a Ana é uma trabalhadora, com estudos maravilhosos que ela fez, é trabalhadora, né, nessa divulgação da doutrina espírita, que os espíritos dizem que é um dos maiores atos de caridade que nós podemos fazer. Então, quando nós pensamos nesse tema, pensamos nela, que sabíamos da sensibilidade e do carinho com que ela traria para nós esse tema. Então, Ana, muito obrigado e a palavra está contigo, tá bom? Som, você está sem som. Fez isso Pronto. agora. Agora sim. Boa noite, muito obrigada pela alegria, né, de da gente estar assim, todos nós estamos juntos, né, e aprender um pouquinho mais, né, porque sempre somos nós que aprendemos primeiro, porque estudamos primeiro, não é verdade? Então, que a gente possa ter uma noite de bastante ensinamentos, de bastante reflexões. Eu posso compartilhar? Pode. Pode. Então tá, vamos lá, gente. O assunto, então, como a Jurema nos falou, né, é perda de entes queridos. É um assunto muito interessante para a gente refletir, porque quem é que já não teve, né,
essa dor, quem já não sentiu, né? E para a gente iniciar a nossa reflexão, é, eu me lembro, né, de uma historinha interessante, de uma mulher que ela teve o seu filho único desencarnado. E ela então fica muito numa aldeia até pequena, e ela tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus ressuscitou os mortos, olha. E ela então ficou muito assim, muito feliz com essa notícia, né? E ela soube que perto da casa dela tinha um homem, um sábio, na verdade, que fazia isso, ressuscitava os mortos, né? E ela foi rapidinho lá procurá-lo. E aí contou a sua história, chorou muito. E o sábio disse para ela: Minha amiga, vamos combinar uma coisa. Você visita as casas da aldeia e procura saber se nas casas existe alguma casa daquelas que o seu ente querido morreu, foi enterrado e voltou à vida. Se você encontrar um caso, eu faço o seu filho voltar à vida. E ela foi muito esperançosa, né? Bateu de casa em casa e em nenhuma casa ela recebeu a resposta de que o seu ente querido tinha voltado à vida. E ela, desapontada, então, ela percebeu que todos nós, né? Todos nós que vivemos nessa escola chamada Terra, nós já tivemos, já experimentamos, né? Ver os nossos entes queridos partir antes de nós, né? E a gente muitas vezes não consegue definir esse lugar. São acidentes violentos, são enfermidades, são crimes, ou até mesmo mortes banais, né? São algumas das formas pelas quais todos os dias milhares de seres partem deste mundo rumo ao desconhecido, ou melhor, rumo ao mundo espiritual. Então, todos nós já experimentamos essa tristeza, essa dor, né, de chorar pela desencarnação dos nossos entes queridos. Não é isso? E aí a gente traz alguns questionamentos, né? Como conciliar tamanha dor com a justiça e a bondade do Pai, o Criador? O Evangelho fala para nós que nós temos uma visão acanhada, né, dessa desencarnação, que a gente não sabe dessas alegrias do mundo espiritual. Então a gente acredita que o nosso ente querido deveria ficar conosco, né? Que na verdade Deus é que sabe, né? Como é que a gente vai explicar esse amor de Deus que permite, né, que essas criaturas tão amadas sejam tiradas de nós dessa forma? Um outro questionamento: qual é a explicação para a morte daqueles que estão em terra idade, com todo o futuro promissor pela frente? A gente fala desse futuro de acordo com a nossa visão material. E qual seria, então, o motivo que pudesse justificar as enormes dores que levam à morte, pessoa que desde o berço sempre cultivar a bondade, a humildade e a simplicidade para com seus semelhantes? Então, na verdade, a maioria das vezes, quando fazemos esses questionamentos, nós com certeza já compreendemos um pouco mais, nós não entendemos essa bondade de Deus e não entendemos a verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? E uma coisa mais séria é que a maioria das pessoas veem a morte como um castigo, né? Um castigo de Deus. Então, como conciliar isso tudo com a bondade de Deus? Existe uma palavra-chave que a gente precisa entender para enfrentarmos com serenidade, com equilíbrio, a morte de um ente querido. O nome dessa palavra é submissão. Todos nós estamos submetidos às leis soberanas divinas e precisamos compreender que nada acontece por acaso, que tudo obedece uma programação divina dentro das leis determinadas por Deus.
Então, essa palavra exprime a nossa disposição de aceitar esse inevitável, né? Considerando que acima dos nossos desejos existe a vontade soberana de Deus, que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento da vida. Porque todos nós sabemos da pluralidade das existências. Então, a necessidade, né, de nos aprimorarmos, da gente evoluir, progredir, né? Então, Jesus falou dessas diferentes reencarnações, né? Dessa pluralidade das existências. Na perda de pessoas amadas e mortes prematuras, esse título do capítulo 5, né? No item 21, o Espírito Sanson vem nos trazer uma mensagem e ele traz também alguns questionamentos. Ele diz: por que nós vamos avaliar a justiça divina pelo valor da nossa, né? Nós temos uma visão acanhada ainda do mundo espiritual. Podeis pensar que o mestre dos mundos, por um simples capricho, vem fazer sofrer penas cruéis? Será que na perda dessas mortes prematuras, né, de um filho querido, daquele amigo que a gente tanto gosta, dessas mortes prematuras, será que é para nos fazer penas, para nos fazer sofrer essas penas? E a gente sabe que não, né, gente? Então, nada se faz sem uma finalidade inteligente. E seja qual for ela, cada fato tem uma razão de ser. E nós sabemos que cada um de nós tem uma programação, e se existe algo que precisa acontecer dentro dessa programação, são duas coisas: o momento da nossa chegada e o momento da nossa partida. Nós temos que obedecer essa programação para essa finalidade inteligente. Então, Deus, o Senhor de nossas vidas, ele não faz isso por capricho, nem para nos fazer sofrer, e sim por uma programação divina, inteligente, essa é a finalidade, né? E para que a gente possa seguir nesse aprimoramento da alma, né? Entender essa vontade de Deus nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender esse luto, mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida faz a caminhada valer a pena. E a gente tem que entender outra coisa muito importante. Kardec, quando nos trouxe a codificação, a primeira questão que ele trouxe para a gente foi falar exatamente o que é Deus, para nos alertar sobre esse Senhor das nossas vidas, sobre o quanto Ele é bom, misericordioso e justo. Há pouco tempo nós tivemos muito trabalho com uma amiga nossa, né? Que ela tinha uma cachorrinha de estimação e essa cachorrinha vem a desencarnar e ela caiu numa profunda depressão, muito doente, e a gente teve que atendê-la, né, com muito carinho, porque o luto não importa que amor a gente perdeu. Para ela, aquele amor era maior do que tudo, não é verdade? Então, essa dor nesse coração doeu muito. E eu fiquei assim, refletindo, né? A gente não pode julgar, né, o sentimento do outro, porque ela disse assim para mim: Minha amiga, tá doendo mais do que se fosse meu filho que tivesse desencarnado." E aí a gente fica: meu Deus, né? Como é difícil o coração, como é difícil o sentimento humano, né? Então, difícil para ela entender essa desencarnação. Muito difícil. E aí a gente trouxe uma história muito interessante, que acho que a maioria de vocês conhecem, que são as joias devolvidas. É a história de um aldeão, né, uma aldeia, e vivia ali o, o agricultor com a sua esposa, e o seu marido teve que viajar e ela ficou sozinha com seus dois filhos. E então, os seus dois filhos, enquanto o marido viajava, os dois desencarnaram num acidente. E ela ficou muito apreensiva como contar a história para o marido. Como é que vai dar essa notícia tão triste,
né? Os seus filhos, únicos dois filhos, adorado, e seu marido, como é que ia receber depois de voltar, que nem participou do seu sepultamento, que voltou depois de muito tempo. Enfim, ficou apreensiva como fazer. E ela então resolveu, foi intuída, e resolveu, quando o marido chegou, disse assim para ele: Meu filho, é, se você tivesse, se Deus tivesse te dado algumas joias para você guardar, né? Ou melhor dizendo, se uma pessoa muito rica deixasse contigo duas joias para você guardar, e depois ele viesse buscar, o que que você faria? Aí ele falou assim: Claro, eu devolveria, eu não ia ficar com essas joias para mim, que as joias pertencem a essa criatura. E aí então ela disse: Pois é, Deus veio pedir as joias. Essas joias eram os nossos filhos. Ele veio pedir de volta. Deus nos concedeu por empréstimo a nossa guarda. E ele então veio buscá-lo. Deus deu e depois Deus tirou. E aí, com essa história, ela amenizou a notícia que iria dar para o seu marido, né? E aí a gente define filhos, né, como um ser que Deus nos emprestou para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Não é isso mesmo? Então eu nunca passei, graças a Deus, ainda por essa dor. Mas eu fico pensando em todos aqueles responsáveis, aquele pai, aquela mãezinha, aquele que criou um filho, amando mais do que nós mesmos, e ver esses entes queridos partindo antes de nós. Mas nós temos a doutrina espírita que nos consola, embora não impeça que a gente sofra, e sofre muito, né? Como diz a minha amiga, que seu filho saiu para trabalhar e foi assassinado, ela diz assim: Ana, eu entendo tudo, só que a dor não passa, né? E não passa mesmo, né, gente? Por mais que a gente fale, a gente não consegue aplacar aquela dor do nosso peito. Mas uma coisa muito importante que a gente consegue é não se revoltar e entender que a vontade de Deus é soberana e que eu preciso ser submissa a essa vontade. A necessidade da gente entender isso alivia os nossos corações. Então, a justiça humana, ela tem um limite, mas a divina não tem. Cabe a cada um de nós, então, tentar ampliar o nosso modo de pensar, a fim de penetrar cada vez mais nessa essência da sabedoria divina, que é a verdade, né? Então, Deus é o Senhor de nossas vidas, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele é justo. Se eu sei desses atributos, eu vou amenizar, vai consolar o meu coração, embora não vá se apagar de jeito nenhum, né? A gente vai continuar com aquela ferida em nossos corações, né? E aí, na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. A gente até sabe a resposta, né? Eles dizem que não. Por quê? Ainda estamos vivendo num planeta que tenha que nós temos que provar muitas questões ainda, né? Devido às nossas escolhas e algumas expiações, né? Mas depende de cada um de nós suavizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível. Olha só. Então, os espíritos nos apontam que nós podemos ter uma felicidade relativa, né? Vivendo com esses males, com essa perda de entes queridos, com essa saudade, né? Com tudo isso que ainda faz parte do nosso planeta, ainda faz parte da nossa evolução, né? Infelizmente. Na 934, né, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a perda das pessoas que nos são, porque é perda mesmo, né, gente? A perda das pessoas que nos são cara não são daquelas que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade, esta perda.
E os espíritos lembram para nós que essa dor atinge tanto o rico quanto o pobre e representa uma prova ou uma expiação e é lei comum. Mas é um consolo para todos nós poder comunicar-vos com os vossos amigos através dos meios que nós dispomos, né? Aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, o fato da doutrina espírita nos trazer essa comunicação através do sonho, através das comunicações na casa espírita, né, nos traz um alento, né, nos traz uma força, saber que eles estão vivos, né, saber que nós um dia encontraremos, com certeza, com todos eles, né? E o que pensar da opinião das pessoas que considera essa comunicação, né, uma profanação? Porque tem muita gente que fala, muitas religiões não aceitam, né? Nelas não pode haver profanação, olha só, quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e convenientemente. Claro, não é de qualquer maneira, né? Nós não vamos querer que obrigar que o espírito se comunique, que traz uma mensagem, nada disso. Tem que ter respeito e precisa da hora adequada, né? Tem gente que vive em função disso, buscando uma comunicação. No momento certo, ela vai chegar, né? E aí o nosso livro dos Espíritos continua dizendo que o que prova é que os espíritos que vos querem bem vêm com prazer. Eles ficam felizes pela vossa lembrança e por se comunicarem conosco. Haveria profanação em fazê-lo levianamente. Então, como eu estava falando, né? Se você respeita a vontade e o tempo desses entes queridos, eles vêm com prazer, vêm através do sonho, né? Vem quando a gente aquieta o nosso pensamento, o nosso coração, mas a gente não vai viver em função disso, porque com certeza nós temos o conhecimento da doutrina e aquietamos o nosso coração e esperamos com paciência, não é isso? Então a saudade não é porque nós estamos longe, mas porque um dia estivemos juntos. E porque temos uma história, né, de vida. Então a saudade existe, né? E aí Kardec fala exatamente isso numa nota da questão 935. Ele diz, né, que a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma consolação doce, visto que nos proporciona o meio de conversarmos, olha só, com os nossos parentes, os nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, nós nos aproximamos e eles se aproximam de nós, né? Eles estão ao nosso lado, nos ouvem, nos respondem. Não há mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, testemunham, né, sua afeição, contentamento que experimentam pela nossa lembrança. É uma grande satisfação para nós sabê-los felizes, saber através deles os detalhes da sua nova existência e, por nossa vez, adquirir a certeza de reencontrá-los. Eu me lembro, né, que essa minha amiga que teve o seu filho morto, né? Ela, ela não, depois de algum tempo, quase um ano, né? Ela foi à casa espírita e ela então ela faz a prece da saudade da nossa casa. Então, quando ela estava fazendo o estudo do Evangelho, ela sentiu a presença do seu filho e ela não tem evidência, mas ela sentiu aquela presença, né? Porque ele também fazia parte da nossa casa, e intuindo lá no estudo, e depois uma outra amiga vidente falou: o Marcelo estava ao seu lado. Olha que alegria, né? Alegria saber que eles estão ali matando as saudades, dando aquele abraço amigo, né? E é uma alegria imensa, uma satisfação saber que ele estava bem, né? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobreviveram afetam os espíritos que as causam? A gente já sabe, né?
ele é sensível a essa lembrança, a essa saudade, né? E de todos nós, né? Então a gente e vai afetá-los penosamente, tá? Porque ele vê nessa dor falta de fé no futuro, falta de confiança em Deus e um obstáculo grande, né, que a gente sabe ao seu progresso e talvez até ao reencontro. Então a gente tem que entender que a gente pode só chorar, pode ter saudade, mas com equilíbrio, né, gente? Não insistindo na vontade de vê-los naquele momento, que eles tragam a notícia naquela hora, que nem sempre eles estão prontos para trazer essas notícias, não é verdade? Então a gente sabe que são dores inconsoláveis, mas nós temos recursos maravilhosos, que é a prece, a quietude dos nossos corações, porque todos nós trazemos a lembrança dos nossos entes queridos, né, gente? No Livro dos Espíritos, na questão 320, ele pergunta assim, Kardec: os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram? Muito, muito sensíveis, mais do que a gente pode supor. Se são felizes, esse fato lhe aumenta a felicidade. Mas se eles são desgraçados, serve de lenitivo para eles. Muitas vezes eles estão também sofrendo com essa saudade. E aí, essa lembrança, essa prece, esse pensamento positivo faz com que ele receba um alento no seu coração. Então, a nossa postura diante da perda de entes amigos, de entes queridos, é exatamente uma postura de equilíbrio, de entendimento da lei divina, para que eles recebam o melhor de nós, certo? Os esquecidos, né? Cujo ninguém vai visitar, né? Olha a resposta. O que representa a terra para eles? A ela só nos prendemos pelo coração. Se não há amor, nada mais liga o espírito a ela. Ele tem para si todo o universo. Então, na verdade, né, vai depender exatamente, né, de como aquele espírito se encontra, né, e se ele se encontra esquecido, igualzinho aqui no planeta, a gente encarnado, né? Quantas pessoas vivem sozinhas, não têm parentes, e elas não são esquecidas, elas são felizes, vivem a sua vida. Por quê? Porque elas compreendem essa plenitude da vida, né? Elas compreendem a necessidade de estarem ali. E para eles, eles não se sentem esquecidos. Na verdade, só há amor, quer dizer, quando a gente se prende ao coração, né? No livro Céu e Inferno tem uma fala de Kardec bastante interessante que a gente precisa refletir. Ele diz que a confiança na vida futura não afasta as nossas apreensões, né? Então nós também sentimos apreensão, cada um de nós, né? Porque muita gente não teme a morte em si, tá? Na verdade, o que elas receiam é esse momento de transição. Sofre ou não sofre, se sofre nessa travessia, né? O livro dos Espíritos falam que não sofremos, que é como se fosse um desatar de nós, né? Então, muitas vezes, o espírito sofre porque ele quer ficar, ele é teimoso, ele não quer ir, né? Então, é isso que atrapalha muitas vezes a desencarnação. É isso que as inquieta, e o fato tem mais valor. O que inquieta é essa travessia, se sofre, se dói, né? E o fato tem mais valor apenas porque dela ninguém pode escapar. Pode-se prescindir de uma viagem terrestre, mas neste caso, tanto os ricos como os pobres vai transpor a passagem. E se ela é dolorosa, nem a posição, nem a fortuna vai suavizar, né? Porque vai depender do nosso pensamento, do nosso modo de viver. Leon Denis, lá no Problema do Ser, ele fala para nós que nós temos que embelezar a morte. Olha que bonito, né? Que é embelezar a morte? É viver com qualidade, é ter essa confiança em Deus, é ser submissa à vontade de Deus e ter a certeza que um dia nós voltaremos ao mundo espiritual, mas que cada um de nós possa compreender
essa passagem sem revolta e sendo educado, né? Sendo educado nesse momento para compreender essa verdadeira vida que é a vida espiritual, tá? E aí ele continua dizendo que a gente suporta impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos como poderíamos sofrê-los. Olha só, quantas vezes passamos por situações complicadíssimas, né? E aí, quando passa, a gente diz assim: meu Deus, que bom, fui sustentada, né, nessa vontade de Deus e eu venci. E ele diz que a gente suporta com coragem, né? Se a gente puder impor, se a gente, nessa hora de murmuração, a gente ficasse em silêncio, né? A gente nos felicitaremos, né? Por quê? Porque a dor, ela vem nos visitar para nos dar uma cutucada, é o dispositivo orientador de rumos. A dor, como diz Emmanuel, ela nos reabilita, né? E aí, quando acontece isso, é o momento que a gente caminha com coragem e a gente depois diz assim: puxa vida, passei por aquela fase e com certeza fui um vencedor, né? Então, quando a gente estiver fora daqui, como um paciente que sofre, se felicita, quando curado, por se ter resignado a um tratamento doloroso. Então, Kardec vem exatamente dizer para nós, lá na nota 936, que nós precisamos compreender essa passagem com coragem e com resignação. E Leon Denis, então, fala para nós, né, que a morte como aniquilamento, ela não existe em parte alguma. Por quê? Porque tudo é transformação, né? A morte é uma simples mudança de estado. Aí, um dia a gente vai entender isso na sua plenitude, né? A gente vai dizer isso para uma pessoa que sofre a desencarnação do seu ente querido? É claro que não, a gente está sendo cruel falando assim. O que a gente pode é consolar com o evangelho, né? É consolar com as palavras de Jesus, né? Mas Leon Denis vem lembrar, nós podemos ouvir isso, né? Vem lembrar para a gente que ela é uma transição de dois atos, um que acaba e o outro que se prepara, porque com certeza nós vamos nos preparar para continuar progredindo. E é isso que ele fala aqui. Nós não devemos temê-la, mas nos esforçar por embelezá-la, preparando-se pela conquista moral. Então, a conquista moral é para que a gente consiga fazer isso enquanto estamos nesse planeta, né? Com certeza, não podemos esquecer que todas as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles servem como alavanca de aprimoramento moral. É, Deus não quer que a gente sofra, de jeito nenhum. Então, o livro Missionários da Luz, no capítulo 12, 13, André Luiz fala isso, que a nossa reencarnação, por pior que ela seja, por mais dificuldades que nós temos, é sempre para aprimoramento moral e físico, né? Sempre de uma forma para que a gente possa atingir o progresso. E sempre para dar certo. Nada é feito para que a gente erre ou para que a gente sofra, né? Então, o Richard Simonetti vem lembrar para a gente que um dia a gente parte do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, nós partimos daqui para a vida espiritual num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. E nós vamos nessa ida e volta até que a gente consiga atingir o progresso, né? Lembrando do nosso querido Jesus, né? Quando ele falou para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós temos certeza que todos nós chegaremos a esse reino, né? Todos nós chegaremos a esse progresso. Então, com essas palavras, Jesus informa a respeito da sobrevivência da alma e destaca a importância dessas vidas sucessivas, porque são pontos básicos da lei, né? A morte é da lei.
A vida, o renascimento, é da lei, né? Então, a necessidade de sermos todos submissos a essa lei divina, né? Esse soneto é muito bonito e foi psicografado por Herculano Pires. 24 horas após a sua desencarnação, ele trouxe esse soneto muito bonito, né? Não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida, e a vida encerra a morte, como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e erra em mares de bonança. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflita. Hás de encontrá-lo quando, no momento, rompendo as ilusões do teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. Então, o pensamento, né, ele chega ao infinito, ele chega até aquele nosso ente querido. Nós estamos treinando, trabalhando esse pensamento. Então, a saudade chegou, vamos enviar um pensamento de carinho, né? Um abraço amigo para os nossos entes queridos, tá? E aí a gente traz também uma reflexão, né? Onde é que estão os nossos amores, né? Todos aqueles que partiram. Não estão encerrados nos caixões. Prosseguem em atividade de recuperação. Merecem de nós respeito e carinho. Como é que a gente vai falar com eles dessa saudade que a gente sente? Qual é a melhor comunicação? É o diálogo dulcificado pela oração. Então, na hora que a gente sentir saudade, ó, tá doendo o meu coração. Vamos fazer uma prece, enviar um abraço. Essa saudade vai aplacando, né? Vai diminuindo um pouquinho, tá? No livro Memórias de Suicida, né, Ivone narra que o espírito Camilo Castelo Branco, né, ele traz essa fala, né, observei em uma tela o desenho do perfil de pessoas que por mim oravam na terra. Isto me confortava e ajudava a superar as minhas dores. Nós encontramos na literatura complementar várias falas dessa forma, né? De perceber. André Luiz mesmo, né? Ele recebia, né? Muitas vibrações, até de uma mulher que ele não tratava bem. E foi ela que enviou para ele as melhores vibrações para que ele seguisse adiante, né? Olha só. Que efeito vos causa o corpo aqui ao lado? Esse foi o Sansão falando, mas ele era um espírito assim evoluído para a época dele. Ele inclusive deu uma comunicação enquanto ele estava quando estava o velório, né? Ele não tinha nem sido sepultado. E ele diz: Meu corpo, pobre mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram, né? Obrigado, mísero corpo. Está lá no céu e inferno. Ivone também, Ivone Pereira, vários médios viram Ivone chegar em atitude de agradecimento àquele vaso físico que a abrigara e num gesto de muito obrigada aos amigos presentes. Várias pessoas viram, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu fico pensando, né? Porque nada da que a gente estuda é impossível para nós. Se a gente for colocando uma barreira para isso, já é uma barreira para que a gente consiga, né? Então é preciso que a gente comece a trabalhar isso em nós, né? E pedindo a Deus que nos dê lucidez, entendimento, equilíbrio nesse momento da desencarnação. No capítulo 27, no item 59, Kardec traz para nós a prece, né? Essas preces, quando ele fala das preces, né? As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo
e tornando mais calmo o seu despertar. Então, sempre há essa perturbação, né? Por mais que se esforce. Então, para tornar essa perturbação menos, menor, né? A gente faz essas preces para os nossos companheiros, né? Então, a prece, né, gente, é sempre útil, né? É sempre útil. Ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. E tem essa ação mais direta de reanimar a coragem, desviar o pensamento mal, tá? Então, aqui mesmo, entre nós, quantas vezes fazemos uma prece para os nossos amigos encarnados e eles se sentem mais reanimados, né? Alivia, né, aquele sofrimento, se sentem mais equilibrados e mais tranquilos. Então, vamos recorrer sempre pela prece, né? Por esses amigos que já partiram. Não vamos deixar para fazer a prece só num dia, mas quando a gente lembrar, né? A gente mandar um abraço amigo, nossa mãe, nosso pai que já partiu, irmão, filho, o ente querido que a gente ama, né? Para que eles possam seguir a sua caminhada. E aí, quando Jesus falou, meu reino não é deste mundo, ele apresentou a vida futura como uma lei da natureza, né? Está lá no capítulo 2 do Evangelho. Então, com o Espiritismo, a vida futura torna-se uma realidade. A ideia clara que se faça dessa vida futura muda o ponto de vista que encaramos a vida terrestre. Resignação, calma, confiança e etc. Então, muitas vezes, né, nós não desapegamos, né? A gente acredita que a vida terrena é que tem que ficar grudada ali. E não é isso. Precisamos entender o que que significa para nós essa vida futura. O que que significa para nós espíritas a vida espiritual. Então, todas as dificuldades não passam de incidentes. A morte não é a porta que se abre para o nada, mas sim para a libertação. Ao passo que, quando a gente duvida, os pensamentos ficam ali, na vida terrena. Então, que a gente possa, nesse trabalho de estudo do Evangelho, de estudo da codificação, o estudo da doutrina espírita, ampliar o nosso pensamento, alargar esse nosso pensamento e não ficarmos aí presos a essa vida terrena, né? Então, esse novo olhar, esse novo ponto de vista, né, que nós Kardec traz o ponto de vista no Evangelho, né? Então, quando a gente encara a vida terrena como uma escola onde nós estamos aprendendo a sermos todos nós cada vez melhores, né? A gente consegue aliviar um pouco mais os nossos corações. Então, Joana de Ângeles vem ainda lembrar para a gente que a morte é inevitável, não tem jeito. E o sofrimento que ela gera resulta da nossa má interpretação dos objetivos da vida. Por quê? Porque a gente é tão apegado à matéria, ainda somos, que na maioria das vezes a gente acredita que vamos ficar ali para sempre. O que, na verdade, os objetivos da vida terrena é o aprendizado, né? É o progresso, é a gente aproveitar a oportunidade da encarnação para voltarmos ao mundo espiritual melhores do que aqui chegamos. Esse é o objetivo da vida, né? O objetivo da vida não é a gente chegar aqui e acreditar que vai ficar para sempre, que voltaremos e não levaremos nada, só as nossas virtudes e as nossas conquistas morais, né? E lembrar o que Jesus nos disse. Jesus falou que nós somos espíritos quando ele veio falar: Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Nós somos espíritos que não vamos morrer, né? Nós vamos continuar vivos. Somos espíritos que vamos continuar com a nossa vida espiritual, não é isso? Então, somos imortais, né? Isso ainda muitas vezes é complicado da gente compreender, mas vamos consolar os nossos corações com o que Jesus nos trouxe, né? A necessidade de estarmos no planeta para aprendermos e de retornar à vida espiritual. Porque o próprio Livro dos Espíritos
nos aponta, né, que se ficarmos no mundo espiritual, não vamos progredir quando voltamos à carne, quando fazemos novas escolhas, quando aprimoramos a nossa parte moral, a nossa inteligência, enfim, a gente com certeza vai conquistando mais um grau, mais conquistando todas essas nossas virtudes, não é isso? E se doer muito, às vezes, dói muito, né? Aí a gente tem que aceitar o convite de Jesus. Não tem jeito. Quando a gente não consegue entender, né? Nós vamos até Ele. Quando Ele diz para cada um de nós: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus está de braços abertos a nos abraçar, a consolar as nossas feridas, a consolar a nossa saudade, a nossa tristeza. E ele disse para nós que estaria conosco até o final dos tempos. Então, ele estará conosco, com certeza, trazendo remédio para as nossas almas, né? Porque ele diz que ele tem esse remédio e vai consolar as nossas almas e vai trazer o remédio necessário para nos acalmar, para nos equilibrar, para que a gente entenda esse momento tão doloroso que é a perda dos nossos entes queridos. Ele fica menos doloroso se a gente estiver abraçado com Jesus, se a gente estiver seguindo esses ensinamentos maravilhosos. Que Jesus nos abençoe, que Ele continue em nossas vidas, trazendo para nós esse entendimento, essa pacificação em nossos corações, essa leveza, né, para que a gente possa encarar as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, com a certeza de que não estamos sozinhos, estamos com Ele. Muito obrigada. Oi, Ana Maria, muito obrigada por toda, por essa lição maravilhosa, né? Por essas recordações e essas lições. Mas você estava falando, eu estava me lembrando que realmente a doutrina espírita deixou para nós uma preciosidade muito grande com Chico Xavier, que traz aquelas cartas das mães. Se É a verdade, doutrina espírita é consoladora, aquele trabalho, aquilo que ele fez, que ele deixou, é de uma consolação enorme, gigantesca. Mesmo aquelas mães que nunca receberam uma carta, não é? Mas elas têm a consolação quando veem, quando leem, né? Tudo aquilo que ele fez, todas aquelas mensagens dos filhos. Na internet tem tanto, sabe? Tem tanto, é maravilhoso, né? Você vê e tantas mães que não receberam a mensagem dos seus, mas que são consoladas com tudo aquilo, com aquele tesouro que ele deixou para nós, e que continua, né, sendo trazido por outros médios e tal. Então, é uma coisa assim maravilhosa, mas quantas mães, às vezes celebridades, né, que têm assim esse poder de divulgação, né, vem trazer essas mensagens que a sua vida mudou. Outro dia eu estava assistindo, já assisti várias vezes no YouTube, um casal muito conhecido de judeus, eles eram judeus, né? E conheceram o Chico, e o Chico trouxe, e o menino trouxe várias mensagens para o pai, e ele, no fim, ele diz, esse senhor judeu, que o Chico Xavier é a criatura mais maravilhosa que ele podia imaginar que existisse na Terra. Então, você imagina a consolação, a maravilha que é a doutrina trazendo, né? é verdade. Essa comunicação. Eu, como trabalho em mesa mediúnica, meu Deus do céu, como assisto. Inclusive mães que vêm
A gente assiste, outro dia eu assisti um menino, um filho, espírito, que chega na mesa mediúnica numa confusão danada, meio perturbado, e a outra médium recebe a mãe, e eles começam a dialogar ali na mesa, a mãe dialogando com o filho. Gente, que Maravilha, né, Júlia? coisa maravilhosa, não é? É. E aí Você o me lembrou, filho, Jurema, você me lembrou de um fato que aconteceu em nossa casa já há mais ou menos há uns 3 anos atrás. Uma mulher veio com seu filho, mais ou menos de uns 10 anos, né? E ela chorava muito na assistência. E nessa época nós tínhamos psicografia. E a minha amiga Simone recebeu uma psicografia e dizia, a psicografia dizia, endereçada diretamente para essa mãe, com o nome dela direitinho, e dizia assim: Mãe, eu não quero que você se suicide porque você tem um outro filho. Eu estou bem, eu estou feliz. E aí a mulher, quando escutou o nome do filho, era o filho mais novo dela. Ela tinha dois meninos, o mais novo que desencarnou, ela tinha um outro. E daí ela ficou tão desesperada que ela pegava o caderno, ela chorava, a mensagem ficou toda molhada e ela percebeu que as palavras eram realmente do seu filho, né? E assim, a minha amiga depois contou que esse menino chegou, na verdade, o menino chegou junto com um outro adulto e o adulto é que foi ditando para Simone. Olha só. Quer dizer, é o que você falou. A doutrina traz assim um consolo. Essa moça nunca mais se afastou da nossa casa. E ela está lá, ela acredita, ela tem certeza e desse coração que estava tão ferido, né? E que impediu que ela se suicidasse, porque o desespero é grande, a gente sabe disso, não é? Mas a doutrina consola muito, Jurema, muito, muito mesmo. outro dia assisti uma artista na televisão que também perdeu o filho e que foi levado ao Chico Xavier, porque naquela época, quem passava por isso, alguém pegava e levava lá para o Chico, né? E ela disse que depois que conheceu ele, a vida dela mudou e que nunca mais o desespero tomou conta dela, né? Ela disse, essa é a grande virtude da doutrina. Você sofre, mas não se desespera mais, né? Ela falando isso. Bom, eu vou passar a palavra para o Augusto. Sim, sim. É quando a gente escuta essas afirmativas que a doutrina nos traz através da vivência dos espíritos e nos traduzir essas questões do ser, do destino, da dor, não é? Então nós compreendemos que a imortalidade faz com que o espírito, com cada experiência existencial, se verticalize para a paz de Deus, quando Jesus nos diz que nós somos deuses no aspecto de um dia não precisarmos mais do reencarne, das provas e das expiações, e seremos como Ele, como a falange crística, que nos traz esse entendimento pleno e claro e objetivo do amor de Deus. Filhos, filhos são temporários, porque eles serão filhos porque nós ainda precisamos amá-los. Por isso existem filhos que nos facilitam a existência e outros que nos dificultam, não porque são maus ou porque são bons, é porque nós já tivemos com eles a experiência evolutiva e com os outros a necessidade de os dois, nós e ele, trabalharmos o entendimento do amor. Não existe nada de especial, existe sim misericórdia de Deus para que eu aprenda a amar. Então ele vem como meu filho, que talvez se ele fosse meu vizinho, eu valorizaria mais porque ele não iria me incomodar. Poderia até ser um grande amigo. Então que nós tenhamos essa visão da imortalidade na prática, porque estamos com alguém, porque precisamos nos melhorar e fazer com que ele tenha em nós o esteio dessa melhora, que não cobremos, e sim sejamos exigentes conosco,
porque ainda transferimos muito responsabilidades. Ah, eu agi assim porque também o que ele fez eu não aguentei. Eu agi assim porque ele fez. Chega disso. Eu agi assim porque eu ainda não entendo que ele, se me ofendeu, é porque eu preciso me reajustar através do amor. Eu preciso compreender que o amor não é uma reciprocidade, é uma dedicação. Então, enquanto eu exigir que venha me amar porque eu te amo, eu ainda não entendo o que é amor. Então, amor é fazer com que eu me desprenda das minhas limitações e abra os braços para você. Ana, obrigado, Ana. Eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço, Augusto. A gente tem que entender que ainda não aprendemos a amar, por isso que a dor nos visita, né, Augusto? Claro, claro, claro. A bendita dor, né? É um despertamento, se bem compreendida, porque senão nós vamos acabar nos fanatizando com alguém que nos prometa a felicidade eterna, quando ela é o É, mergulho no âmago de nós mesmos, buscando os recursos que Jesus nos trouxe, e pronto, está ali. Mas até eu entender as parábolas e alegorias, quantas reencarnações, que eu ainda interpreto como uma fantasia, como realidade. Então, na realidade, o que ele nos disse na época é que eu não tinha como entender o que hoje o Espiritismo me traz. ainda bem que a gente está correndo atrás do prejuízo, né, Fô? É, exatamente. Muito bom. Ângela, você quer falar uma coisinha? Cadê ela? Ângela? Bom, é que eu não, como eu não estou vendo todos, deixa eu fazer assim para correr. Acho que a Ângela, cadê ela? Ela não está aí, né? Tá. Oi, Ângela, está assistindo. Bom, eu vou passar a palavra, então, para a Cristina, e quero depois pedir ao Pedro Paulo para fazer a prece final, tá, Pedro Paulo? Primeiro lugar, agradecer a Ana, né, essas palavras sobre a morte, que é um tema que a gente tem que realmente trabalhar todos os dias esse tema, porque as pessoas deixam a morte ali numa prateleira, que a morte acontece só com os outros, nós nunca vamos morrer, esse é a nossa compreensão, né? Então, a gente conversando todo dia sobre a morte, a gente vai tentando se preparar, né? Porque ela vai chegar mais cedo ou mais tarde, ou hoje, ou amanhã, em algum momento, e é preciso que nós estejamos preparados para essa transição, porque realmente o momento da morte é um momento, é um minuto. Passar daqui para ali é uma questão de um fio de cabelo, né? A gente está do lado de cá É, e passa para o lado de lá rápido, né? Mas a gente faz tanto problema, tantos medos, pânicos, e a gente se agarra a tudo, porque muita gente, então, para morrer é difícil, que não quer morrer, né? Então, a gente tem que procurar se desapegar todos os dias, né? Sempre procurando deixar, largar, desapegar, para a gente, quando a gente for chamado na nossa hora, a gente possa ir rapidamente, sem problema, é. sem causar impacto para as pessoas que estão, né? Porque Sem dar trabalho, sem Cristina. dar trabalho também, né? Aliás, esse é o objetivo. Uma vez eu ouvi um palestrante falando que gostaria de morrer assim rapidamente em qualquer lugar. Ele falou, não, no supermercado não seria bom porque ia atrapalhar ali. Então ele já estava até escolhendo ali o local onde ele ia. Quer dizer, o ideal mesmo é que você fique sozinho no seu canto e, né, se encontre com Deus na solidão, que é o melhor. Mas a gente tem que estar preparado, senão a gente vai querer se agarrar a tudo, né? Como todo mundo, quer Exato. dizer, não digo eu, todo mundo se agarra, né? Porque todo mundo tem medo da morte. Esse aí É é um dos verdade. medos que todos nós temos, que vem lá dos nossos instintos, né? Que o instinto de conservação é grande. O animal não quer morrer porque tem um instinto, né? É, Você coloca um animal, né, na frente de um perigo, na frente da água e tal, o animal vai fazer de tudo para não morrer.
E a gente ainda tem essa questão animal ainda, né? Os nossos instintos, que a gente não quer Somos mais morrer, né? presos ao instinto, né, Cristina? Você tem razão. É. Mas também tem essa questão do apego, né? É, Apego à família, aos filhos, à casa. A gente se apega a tudo, né? A casa espírita também, né? Então, tudo a gente é apegado. Então, quanto mais a gente conseguir se desapegar, melhor, porque facilita esse caminho para a morte. A gente sair é daqui para verdade. ali fica mais fácil. Se a gente ficar muito apegado, tem gente que também é apegada ao dinheiro, ao carro, né? À É isso. casa, tem gente que é apegada à roupa, apegada a tudo. Então, essa preparação para a morte é muito importante, né? Um livro que me ajudou muito foi Obreiros da Vida Eterna, vocês já devem ter lido, Sim, né? é, Esse livro é muito, muito bom para a gente ler, para a gente perceber o quanto a preparação é divina, né? O quanto Deus se preocupa conosco, né? É muito bom, né, Cristina? é muito bom se preparar, né? Porque o próprio Exato. Sócrates, ele na hora de receber aquela cicuta para beber, e aí os discípulos falaram: "Você não está com medo de morrer?" Aí ele falou: "A vida toda eu me preparei para isso. Esse aqui é o ponto alto da minha vida." Quer dizer, ele como filósofo, evidentemente, o espírito já muito evoluído, ele já estava preparado, né? Nós ainda nem tanto, porque aí não vai acontecer isso, né? Mas a gente tem que procurar, na medida do possível, né? Procurar se desapegar para não dar trabalho para os que estão aqui, para aqueles que estão lá nos recebendo, né? Porque aqueles que estão lá na equipe espiritual vão ter muito trabalho com a gente, se a gente ficar aqui agarrado ao corpo. E os espíritos lá fazendo vários passos para a gente fazer a passagem, nada que a gente faz a passagem que a gente ficar agarrado do lado de cá. Então, a gente tem que se preparar mesmo, viu, Ana? É. Obrigada, viu? Muito obrigada a vocês, gente. Ah, Obrigada, Cristina. Então, eu passo a palavra ao Pedro Paulo, e antes da nossa prece, que Pedro Paulo fará, eu quero primeiro agradecer muito a Ana por esses momentos tão bons e convidá-los para a semana que vem, né? Quem será o nosso palestrante é o nosso vizinho, é o meu vizinho aqui, é o Joaquim Gonçalves, também um trabalhador da, do movimento espírita, né? E ele vai falar sobre os laços familiares. Então, semana que vem, imperdível também. Então, passo a palavra para o Pedro Paulo. Ô, Jurema, se meu som não estiver bom, eu peço então a Nádia para fazer a prece. Vocês estão me escutando bem? Somos, pois é, por isso que eu até. Tá. Então, antes da prece, queremos agradecer mais uma vez a Ana. E eu sempre comento quando se fala da morte, Ana, e você deve conhecer essa página, Treino para a Morte do Irmão X. Conhece? Hein, Ana? Qual é o nome? Treino para a Morte do Irmão X, recebida pelo Chico. Você conhece? Eu devo conhecer, mas agora não estou me recordando, que Na, eu gosto na tanto do próxima, Irmão Chico. pois é, na próxima palestra sobre a morte, você cita essa página, que é justamente o que a Cristina falou aí. A gente já, como a gente vamos fazer uma viagem longa e demorada, a gente organiza a papelada, deixa um procurador para É, resolver. Então, a morte é uma grande viagem. A gente deve, principalmente exatamente. em termos de papelada, né? Para a gente não receber pensamentos contrários aí. E mesmo assim, a gente preparando tudo ainda deixa problemas, né? A Então, gente deixa papelada para os parentes que ficam, né? e o Richard Simonetti, eu acho que a frase é dele, o espiritismo matou a morte, né? Então, isso não existe, é um fenômeno natural, como Exato. a gente nem sofre, a gente sofre, o espírito sofre mais ao retornar ao planeta. É, Voltando é para mais casa, doloroso voltar do que ir, né? mais doloroso, exato, a palavra é essa, dolorosa. Mas é isso aí. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, e agradecer de coração esses minutos maravilhosos de estudo de um dos pontos muito importantes da nossa vida, que é a gente pensar no desenlace, no retorno à parte espiritual, e a gente respeitar o companheiro que foi à nossa frente, entendeu? Chegou o momento dele, o alvará de soltura
veio antes, e nós continuamos ainda na prisão terrena, cumprindo os nossos compromissos, o que nós assumimos através da nota promissória reencarnatória. É só bênçãos, abençoar o sofrimento, as tribulações, as dificuldades que nos faz crescer. E eu peço a Jesus que ampare a nossa humanidade. Proteja o nosso Brasil atrás do o espírito maravilhoso de Ismael. Sabemos que tudo está sob o comando de nosso Pai Celestial, de Jesus e de Ismael, em termos de Brasil. Que Jesus possa estar nos nossos lares, nos ajudando a vivenciar o seu Santo Evangelho. Paz e luz, que todos nós possamos cada vez mais vivenciar o Evangelho do Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Nós temos essa joia do Evangelho, bem lembrado, Pedro. É. Gratidão, Pessoal, Ana. então, Foi muito bom, Ana. Obrigada, gente. Bye, tchau, bye. tchau, Ana. Uma boa noite para Tchau, todos. pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa Até noite. segunda-feira. Boa noite a É. todos. Obrigada, Ana. Graças a Deus que a gente fala de morte hoje sem sofrer tanto, né? Graças a Deus. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.